E a primeira-dama Janja da Silva seria responsável por impedir que Lula se aproxime de lideranças evangélicas de direita. A notícia foi divulgada pelo jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis. Os ministros Paulo Pimenta, Jorge Messias, Alexandre Padilha e outros petistas defendem a reaproximação do presidente com os evangélicos. Segundo o jornalista do Metrópolis, Janja, no entanto, acredita que os pastores conservadores, mesmo que se aliem ao governo, nunca serão confiáveis. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui conosco. E ao que parece, o presidente Lula tem acatado as ordens da esposa, hein, Tiago? Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada da Pix TV. Em casa, sempre a última palavra é do marido. Sim, querida. E parece que Lula está levando ao pé da letra, está acatando aí os pedidos da Janja, é o que a gente vai, como eu sempre digo, esmiuçar a partir de agora, né? O PT está ficando cada vez mais para trás, um partido antigo. É mais um dos partidos brasileiros que colocam os interesses da sigla sempre na frente da população, dos interesses do eleitor, que é quem sustenta os partidos. Janja é uma inexperiente. Já Paulo Pimenta, Jorge Messias e Padilha dispensam comentários, são políticos de carreira, né? Tem carteirinha já assinada e tem toda a razão numa reaproximação, mas o Lula e boa parte da liderança do Partido dos Trabalhadores acreditam que políticas do passado, como o fortalecimento dos sindicatos, é a solução de mobilização. E aí fecham os olhos e esquecem outros setores, como os evangélicos, por exemplo. A prova de que não estão aí de olho em outros setores está aí, nas ruas. Em São Paulo, por exemplo, milhares de enfermeiros fizeram filas de quarteirão para assinar uma folha do sindicato da categoria que desautorizava o órgão a cobrar a contribuição anual. No Rio Grande do Sul, sindicalistas invadiram uma indústria, desligando os equipamentos e gerou revolta aos trabalhadores que queriam continuar trabalhando. É assim, a forma de trabalho, deles é no autoritarismo. Agora querem manter essa política do passado nesses movimentos que sempre manipularam as pessoas e o brasileiro acordou. E apenas uma pequena maioria, segundo o TSE, cai no conto do vigário. Movimentos que geram desconfiança na população, inclusive na própria população evangélica, que nem foi questionada se quer ou não a aproximação com o presidente Lula e com o PT. Talvez não, já que hoje, por exemplo, a Receita Federal revogou uma norma publicada pelo governo Bolsonaro que permitia que os valores pagos pelas igrejas a padres e pastores não fossem considerados como remuneração, eximindo assim de cobrança de impostos, obviamente. E é o governo, portanto, querendo mais uma vez encher o seu próprio caixa. A gente reforça que as igrejas já são isentas de uma série de impostos, E o governo Bolsonaro ampliou isso também para a questão trabalhista. Os padres, eles têm um honorário, assim como os pastores, os presbíteros das igrejas evangélicas, cada uma com a sua nomenclatura, e o governo tinha isentado dessa cobrança de um imposto que era semelhante ao imposto trabalhista. Acatando, sim, obviamente, um pedido da categoria e, sim, entrando numa consonância com as igrejas que já não pagariam ou não pagam uma série de impostos. Agora, a Receita Federal, na gestão do Lula, acabou com essa cobrança. Então, mais aí uma barreira, entre o atual presidente e o público evangélico, porque certamente vai repercutir negativamente. A gente reforça, para quem não lembra, o PL já teve base, o PL, que hoje é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, já foi base do governo Lula. Quando o Partido Liberal estava nas mãos, na direção da Igreja Universal, do Edir Macedo, da TV Record e por aí vai. E hoje o partido está em uma liderança totalmente oposta e naquela época o presidente Lula era sim muito alinhado
com os evangélicos, tanto é que o elegeu aí 2 vezes, né? O Lula foi candidato, se elegeu pela primeira vez, depois venceu a reeleição, conseguiu colocar a Dilma como sucessora e depois a Dilma se reelegeu, boa parte com apoio do Partido Liberal em uma outra gestão, em um outro momento, mas que agora a gente faz esse contraponto, essa ligação, porque Lula, a pedido de umas lideranças antigas do Partido dos Trabalhadores, deveria se reaproximar dos evangélicos de direita, mas a primeira-dama do momento, né, a outra esposa do Lula nesse momento, não quer que essa reaproximação aconteça. Portanto, aí as mulheres preponderando, né? Mas a crítica que a gente faz é sobre a inexperiência da Janja, né, no envolvimento no ambiente político, e o Lula acaba acatando um pedido dela quando outros macacos velhos, como a gente sempre faz, estão pedindo para que ele vá num outro momento, numa outra liderança, num outro caminho, porque não só ficar apoiando os sindicatos vai fortalecer esse movimento, se é que ele quer voltar a concorrer às eleições para uma reeleição para o seu 4º mandato de presidente da República. Então, vamos aguardar, né, Tiago? Porque assim como tudo na vida, toda ação existe uma reação e também consequência, né? Vamos aguardar, então, as consequências aí deste ato. E com a decisão de hoje da Receita Federal, essa reaproximação acaba ficando cada vez mais difícil. Uma boa noite a todos e a gente volta a se encontrar na sexta-feira, fechando a semana com os assuntos da política. Aguardamos. Boa noite, obrigada.